Essa verdade ganhou vida em nós, mas só poderia vir do novo homem. Não pode sair do velho homem, porque não há verdade no velho, nenhuma verdade nele mesmo. Ele não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo pode estar. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer a sua visão de quem já vive nesse estado desperto de consciência. Mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui do canal que fez o seguinte comentário. Mestre, por que tentar mudar os outros não acaba com a dor? Ô Gilson, é muito comum esse desejo que eu tenho de que o outro me entenda, me aceite, me compreenda. E porque isso não acontece, uma dor está presente. Então, existe algo que nós estamos sempre tentando fazer dentro das relações. É ajustar o outro àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo. Ou seja, sempre o que eu espero, o que eu desejo, é muito mais importante do que o que ele quer, do que ele pretende, do que ele deseja. O outro está fazendo o mesmo dentro desta relação comigo. Assim são as nossas relações. E por que elas são assim? Elas são assim porque, na verdade, o que eu tenho sobre quem eu sou é uma imagem que o pensamento construiu. E eu aprecio muito essa imagem. Eu não quero que ninguém toque nessa imagem, que ninguém rejeite essa imagem, que maltrate essa imagem. Portanto, quando você está sendo maltratado, rejeitado, não amado, essa é a presença da pessoa que você é. É a presença da imagem que você tem sobre si mesmo. Portanto, toda essa tentativa de conseguir com que o outro acolha quem eu sou, ame quem eu sou, aprecie quem eu sou, é a tentativa de que ele ou ela aprecie a imagem que eu tenho sobre mim mesmo. Assim, os nossos encontros são encontros entre imagens. A presença do eu em mim é esse autocentramento egocêntrico, pessoal. Mas essa é a presença também desse ego no outro, desta imagem no outro, porque a imagem que ele tem sobre ele é, da mesma forma, esse autocentramento. Então, observe que nós, o tempo todo, estamos sempre nesse estado de consciência pessoal, egocêntrico, em autointeresse, envolvidos, como nós estamos, naquilo que nós queremos da vida. Assim, há uma separação entre a vida, como ela acontece, e a ideia que eu tenho dela. Nesta relação com o outro, assim como nesta relação com as situações, com os acontecimentos, com tudo que ocorre à minha volta, essa minha relação não é a verdade de uma relação.
porque há um afastamento, há uma divisão entre eu e isso, eu e a situação, eu e ele, eu e aquela outra coisa. Esse eu é a presença dessa autoimagem. Assim, eu quero me livrar da dor, querendo mudar o outro. Esse desejo de transformar o outro como eu desejo é uma projeção da mente, é uma imaginação do pensamento. É, na verdade, uma ilusão. O outro jamais será como eu espero que ele seja, que eu desejo que ele se torne. O outro jamais será como eu quero, porque ele, por sua vez, está também ocupado em sustentar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Ele trabalha muito e muito duro por isso. Assim como eu não aceito que o mundo seja como ele é, a vida seja como ela é. Assim como eu não aceito que ele seja quem ele é, ele também não me aceita. Assim como eu não aceito que alguém interfira com a ideia que eu faço sobre quem eu sou. Então, repare, nós estamos diante de um movimento de consciência egocêntrica, pessoal. É isso que nós chamamos de consciência individual, de minha consciência, de minha vida, minha personalidade. Eu quero me livrar da dor que o outro me causa, mudando ele. Mas a verdade é que isso é só um pensamento. Porque não é o outro que me causa dor, é o fato dele não aceitar quem eu sou, ou quem eu acredito ser. Quando, por exemplo, alguém não gosta de você, ele ou ela não gosta da imagem que você tem sobre si mesmo, interagindo com ele ou ela. Ele não gosta também do fato de que você não se ajusta ao que ele espera de você. Então, nós estamos sempre dentro de uma posição de equívoco, de engano, se sentindo especial nesse encontro, nesta relação. Um trabalho real em direção à ciência de ser, que é a verdade divina de cada um de nós, que é a verdade da vida real, é um trabalho de compreensão desta estrutura psíquica, dessa estrutura psicológica, desta mente padronizada desta forma. Assim, temos que nos livrar desta autoimagem, se queremos de fato, de verdade, se queremos realmente nos livrarmos da dor. Se nós queremos a libertação da dor, nós temos que compreender esse elemento que sofre. Quem é esse elemento presente que sofre? Quem sou eu? A presença desse eu que sofre é a presença de uma imagem que eu tenho sobre quem eu sou, sobre o que eu devo esperar de mim mesmo e sobre o que eu devo esperar do outro, sobre o que
eu preciso esperar da vida e sobre o que devo fazer nesta minha relação com a vida. Reparem, tudo isso são cobranças desta autoimagem. Portanto, nós não estamos vivendo a realidade da vida, como a vida acontece. Nós estamos tentando fazer a vida acontecer, como nós esperamos que ela precisa acontecer, para que eu seja feliz, para que eu tenha paz, para que eu viva o amor, para que eu seja aceito e compreendido pelo outro. Observe que tudo isso está como um projeto do pensamento para o futuro desta autoimagem. Portanto, o que é a pessoa? Quem sou eu? Uma imagem? Ou um conjunto de representações mentais, dando base a uma estrutura chamada autoimagem? São várias representações de momento a momento, para situações e situações, para pessoas e pessoas. Descobrir a verdade de si mesmo é descartar a ilusão desta autoimagem para o descobrimento de algo presente aqui, além da pessoa, além do eu, além do ego. Essa é a libertação desta dor. Compreender o elemento que sofre é compreender o sofrimento. Não há nenhum sofrimento sem esse elemento que sofre. Você não pode separar o sofrimento de alguém que sofre. Nós não podemos falar do sofrimento como algo abstrato. Como algo abstrato é só uma teoria, é só uma palavra, a palavra sofrimento. A verdade do sofrimento é a presença de um elemento presente sofrendo, em dor. E nós temos que entrar em um contato direto com esse elemento, que somos nós mesmos. É quando realmente nos aproximamos desta autoimagem. Então paramos de olhar para fora, paramos de culpar o outro por essa dor. Porque quando aprendemos a olhar para o que o pensamento está criando dentro de cada um de nós, percebemos a presença de um pensador por detrás desse pensamento. Então aqui, a coisa mais importante é se conhecer. É a presença do autoconhecimento. Descobrir que pensamentos que você tem, eles não se separam de você quando eles estão presentes. Quando esses pensamentos estão presentes, esses pensamentos é a presença desse eu. Nós não podemos separar o pensamento do pensador, como nós temos feito. Você acha que está sofrendo, e a ideia nessa crença é de que o sofrimento é uma coisa e você é uma outra coisa. Veja, a partir desse momento, nós não estamos mais colocando sobre o outro a responsabilidade dessa dor presente em nós. Estamos ficando cientes de que nenhuma dor é possível aqui sem a verdade de que essa dor sou eu mesmo. Você não tem a dor e o eu. Você tem esse eu é a dor. Assim, não é o outro a causa dessa dor.
é essa autoimagem, é esse modelo de pensamento que eu tenho, que eu sou, que está causando a dor da rejeição, a dor de não ser amado, a dor de não ser aceito, a dor desse sofredor. É esse sofrimento. Isso não se separa. Assim, a grande revelação da vida é a ciência de ser. Isso é o fim dessa autoimagem. Isso é o fim do eu. E quando o eu não está mais presente, não há mais esta imagem, a autoimagem é a imagem que eu tenho também dele ou dela, que eu tenho da vida, que eu tenho do mundo. Então, o mundo e esse eu não se separam. O outro e esse eu não se separam. Tudo isso está dentro desta autoimagem. Portanto, se há uma libertação aqui desta autoimagem, algo está presente, que não é mais esse eu. Quando não temos mais este eu, não temos mais esse mundo, não temos mais o outro como uma pessoa para me magoar, me ofender, me entristecer, me causar alguma dor. Isso é se libertar nesta vida, desta particular vida do ego, deste eu. Portanto, a coisa mais importante na vida é a ciência do autoconhecimento. É a aproximação desse estado de uma mente livre, desse modelo de pensamento, de forma de pensar. Essa qualidade de pensamento eu tenho chamado de pensamento psicológico. É o pensamento que estabelece em nós a ilusão de uma existência separada da vida, do outro e de Deus. Com a compreensão da verdade, nós temos o fim dessa ilusão. Portanto, nós precisamos trabalhar em nós mesmos e descartar por completo essa ilusão em nós, oferecida pelo pensamento, de que o mundo tem que mudar, o outro tem que mudar, a vida tem que ser diferente para que eu seja feliz. Isso não é real. Então é isso que estamos aqui trabalhando com você. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios que os membros têm, que é a resposta antecipada às suas perguntas. E ainda algumas delas nós trazendo aqui para os vídeos. E os membros também têm outros diversos benefícios. Um deles é o acesso exclusivo para vídeos. E não são quaisquer vídeos, são vídeos especiais gravados em encontros presenciais e retiros com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe e ter acesso a esses benefícios. A pergunta deste membro, mestre, é o seguinte: Mestre, o que é o medo? Ô Gilson, o medo é a presença do pensamento. O medo é a presença da memória. Quando é que você tem medo? Você tem medo quando você tem uma ideia de algo que você não quer que aconteça. Quando você não quer que algo aconteça, algo que possa lhe causar dor, você teme. Se você não tem qualquer pensamento sobre isso, você não tem o temor, o medo não aparece. O medo, ele não está aqui
Lidar com o medo presente é algo inteiramente diferente de lidar com a ideia sobre o medo. A ideia sobre o medo é a ideia do que irá acontecer. Então, nós não temos medo agora. Nós temos medo de um futuro criado pelo pensamento. Essa é a presença do medo. Não há medo sem o pensamento. Quando não há pensamento, não há medo. Quando você se encontra em um momento perigoso de risco, nesse instante, uma ação é tomada para se livrar do perigo, ou o fato é tão instantâneo que não há espaço para o pensamento se projetar para o futuro. Então, estamos diante do risco, do perigo. Então, quando algo vem em sua direção, como um carro em alta velocidade, você dá um salto. Ao se aproximar de um precipício, você não se aproxima muito, porque de imediato há uma ação de afastamento do perigo. Esse medo não é bem a presença do medo, mas é a presença de uma ação possível nesse instante. Mas, em geral, quando nós falamos do medo, nós estamos falando do medo psicológico. Desse medo criado pelo pensamento. Um medo associado ao passado, a coisas que já aconteceram, que eu não quero que seja descoberto hoje, ou a coisas que poderão acontecer, que eu não quero me deparar com elas amanhã. Então, o que em geral nós chamamos de medo é a presença do pensamento. O pensamento do passado ou o pensamento do futuro. Podemos romper com esse modelo psicológico de pensamento que envolve a presença de um tempo imaginário, que é o ontem e o amanhã, porque a realidade é o que está aqui e agora. Ao realizarmos isso, nós rompemos com o tempo, rompemos com o pensamento e, naturalmente, com o medo. Isso requer a presença de uma visão da realidade do momento. Sem o eu, sem esse modelo de pensamento, que em nós é sempre a ilusão desse eu entre o passado e o futuro. Na imaginação de que, como alguém, nós estamos presentes nesse momento. Então há toda essa agitação de pensamentos. Essa é a causa desse modelo psicológico de tempo para esse eu, para essa pessoa, para essa autoimagem. Enquanto estivermos sustentando a ilusão de uma identidade presente, haverá sofrimento, haverá medo. Romper com isso é olhar diretamente para esse instante, sem o passado e sem o futuro. Isso é a presença da meditação. Isso requer a presença dessa compreensão do eu. Se o eu é compreendido, ele se dissolve. Porque a vida é o que está aqui, e não o que foi, nem o que será. Nesse despertar, há uma visão nova. A visão desse momento, fora do tempo, fora do pensamento, fora do medo. Além do medo. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube,
Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, sem nenhuma prática, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já aproveite e se torne membro do canal para ter acesso a todos os benefícios exclusivos, já dá o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo.